Fala, my friend! Buenos dias! Estamos por acá, começando mais um vídeo, não podia ser melhor. No coração del Cusco. Plaza de Armas. Esse lugar que foi a capital do Império Inca e logo depois foi o QG, né, a gente pode dizer, do exército espanhol. Por acá a gente consegue ver uma mistura de arquitetura, a base inca e em cima espanhola. Olá, buenos dias. Gracias. Estamos indo para nosso primeiro passeio arqueológico. Kaká tá lá procurando o guia. Vamos ver, contratamos um guia de português. A gente quer aprender muito para poder contar. Eu como guia tenho que calcular tempo para ver todos os sítios, correto? Nosso tour pelos sítios arqueológicos de Cusco começou entendendo algo muito importante para os incas: a conexão entre os elementos da natureza e a espiritualidade. Cada lugar que visitamos representa uma parte dessa história. Primeiro fomos para Sacsayhuamán, ligada à força e à grandiosidade do Império Inca, onde o sol simbolizava poder e proteção. E esse daqui é o incrível Sacsayhuamán, mas a gente já mostrou tudo com muito mais detalhes no episódio 5. Então, se você ainda não viu, volta lá depois desse vídeo, porque a história desse lugar é simplesmente absurda. Depois seguimos para Cuenco, um lugar cheio de mistérios. Este lugar é ligado ao ar, ao vento e às comunicações. O próprio nome Cuenco significa algo como labirinto ou zigue-zague, por causa desses canais esculpidos nas pedras. Muitos arqueólogos acreditam que esses canais eram usados em cerimônias religiosas, onde líquidos como xixa, bebida tradicional andina feita à base de milho fermentado, e até sangue de sacrifícios escorriam pela pedra para rituais de interpretação espiritual. Aqui também existe uma câmara subterrânea impressionante, esculpida diretamente na rocha, que provavelmente era usada para mumificação ou rituais secretos da elite inca. E uma das coisas mais curiosas é que várias pedras foram alinhadas com fenômenos astronômicos e com a direção dos ventos, mostrando como os incas dominavam a astronomia, natureza e espiritualidade ao mesmo tempo. Fomos tapeados. Na boleta não inclui esse lugar, Coricancha, que é o Templo do Sol dos Incas. Incas ou Maias? Agora veio uma coisa interessante. Por que eu estou assimilando Maias? Maias também não é o povo de Machu Picchu? Inca, Maia, todo mundo. A coisa que tá falando mais Inca, né, até agora. Aqui tá falando mais Inca. Curioso, percebi isso agora. Depois temos que estudar. Incas, Maias e Astecas. Quem mandou faltar na aula de história? A gente não falou, a gente não lembra, né? Já terminei o ensino médio, tem mais de 20 anos. Eu falava que ia pra escola e jogar Counter-Strike. Quanto tempo que eu terminei o ensino médio? Mais de 20 anos. Será que eu terminei algum dia? Contratamos um guia em português, ele sabe falar a palavra, pelo menos ele não falou. Pelo menos ele não perguntou se a gente fala português, né? Brasileiro. Não, brasileiro, é. Você fala brasileiro? Graças, amigo. Essa pode usar quantos dias? Um dia? Daqui. Pronto. Ele avisou? Vamos. Aqui, guarda. Eu posso guardar aqui. E então chegamos ao lendário Coricancha, considerado o templo mais importante de todo o Império Inca. O nome Coricancha significa literalmente Templo Dourado,
E não é exagero, dizem que as paredes eram revestidas com placas de ouro puro para refletir a luz do sol. Esse lugar era dedicado ao deus Sol, Inti, a divindade mais importante para os incas. Aqui aconteciam cerimônias religiosas, observações astronômicas e decisões importantes do império. Uma das coisas mais impressionantes é a engenharia das pedras. Os blocos foram encaixados com uma precisão absurda, sem cimento, e resistiram a terremotos por séculos. Imagínate, hace 1000 años tú estás acá. Tú eres inca, estás haciendo fiesta de sol. Yo soy español. ¿Y qué voy a decir? Todo lo que tú haces para mí es satanismo, herejía, pacto diabólico. Por eso yo he venido con la iglesia católica como español y he hecho mi iglesia encima de tu templo. Por eso hay dos tipos de construcción, inca y virreinal. 1000 años, inca, 500 años. En quechua, Coricancha, el nombre. En castellano, Santo Domingo, iglesia y convento de los curas dominicos Santo Domingo. Coricancha, templo del sol de los incas. Cori, oro. Cancha, templo, templo de oro. O sea, estos muros estaban adornados con láminas de oro. Mucho oro tenemos en el Cusco, plata también. Usamos para dioses solamente plata, oro. No somos ricos. Europa sí. Por eso vienen y saquean cosas que tenemos acá. ¿Ya? Es lo que sucede. Ahora, siempre los guías, los guías hablan. Amigos, esta piedra engrana acá. ¿Pueden ver? ¿Pueden ver? Claro. Macho, hembra. Como Lego. Como Lego. Claro. O sea, los españoles usan mortero para pegar piedras. Se usa mortero para pegar, como pegamento. Inca, pura piedra, perfecto, fino, no hay nada. ¿Cómo se pega? ¿Cómo se ve? En realidad hay una técnica. Así que estas piedras que tú ves no es inca. Se ha encontrado en las excavaciones bajo las construcciones incas, debajo. O sea, el inca ha construido esto encima de estas piedras. O sea, quiere decir que el Coricancha no solo es inca y español, sino es pre-inca también. ¿Dónde yo voy a ver estas piedras? Cuando voy al lago Titicaca, frontera con Bolivia. Esa cultura antigua son los tiahuananos. Ellos son los expertos en arquitectura, ingeniería. Así que los incas han copiado una técnica parecida a esta. Es parecido. El muro en Machu Picchu no es igual que este. Este muro es más fino, más perfecto. Entre comillas, hay templo del sol en Machu Picchu. Hay templo del sol, Valle Sagrado. Hay templo del sol en varios puntos. Más tarde vamos acá, es un templo del sol también. Después, más tarde vamos, Sacsayhuamán, templo del sol también. Pero el templo del sol más importante, el más sagrado de América, es el Coricancha. El templo mayor de América. En castellano, 100 veces más importante que Machu Picchu. Por eso el muro es más fino y perfecto que en Machu Picchu. Aquí está el templo del sol de Machu Picchu. Creo que tú vas a ir a Machu Picchu, ahí está el templo del sol. Pero es distinta la arquitectura, acá es más fina, acá, mejor acabado. Mejor acabado, más fino, más importante. Por favor, repitan, Coricancha. Coricancha. Outra vez, Coricancha. Eles destruíram grande parte do templo e construíram uma igreja por cima, mas a base inca continua intacta até hoje, mostrando um nível inacreditável de construção dessa civilização. Entonces, todas las cosas de oro que había llevan al norte para pagar rescate del Inca Atahualpa, a quien habían capturado los españoles. Así que llenaron 2 cuartos de plata y 1 de oro. Este es el récord Guinness, el rescate más caro de la historia, lo ha pagado el Inca Atahualpa. Y aún así lo mataron, era cuento nomás. Lo curioso es que los cuartos nunca llenaban, porque de día llenaban y de noche los españoles vaciaban los cuartos. Así es. Esta habitación, las que están acá, como te dije, son depósitos donde se guardan ofrendas. Por eso tenemos muchos buracos huecos, nichos, no llamamos nichos. Brasil va a hacer mañana textiles finos, lo mejor, vicuña y alpaca, lo mejor del mundo. Ustedes van a cosechar maíz, millo. El maíz más grande, no comemos, guardamos. Ustedes van a hacer estatuas de oro y plata. Y tú te vas a ir a traer una alpaca.
placa negra. ¿Y qué hacemos con esto? Vamos a usar como ofrendas, fiesta al sol, en el patio, ¿no? 21 de julio. Entonces, esas ofrendas guardamos acá. Guardamos. Y cuando llega la fecha de la fiesta, llevamos al patio. O sea, el Inca para mostrar de que esta habitación es igual a la otra, ha colocado las ventanas al mismo nivel. Simetría perfecta, simetría exacta. Entonces los incas eran buenos astrónomos, ingenieros, arquitectos, filósofos, dominaban muchas ciencias. Lo cierto, amigos, es que dense cuenta así, rapidinho, vengan. El muro, muchachos, su construcción es recta. El muro inca, amigos, inclinación. ¿Veis? Puertas, ventanas, siempre rectangular o cuadrangular. Incas, trapezoidal. Muchachos, si me paro así y me paro así, estabilidad, equilibrio. Ha habido 3 terremotos fuertes en Cusco. Y el muro inca está intacto, perfecto. Sismo resistente. El hombre destruye, el hombre, no el terremoto. Por eso el español en Cusco decide tomar bases incas para encima hacer sus casas. Vamos, chicos. Perfecto es el muro. Es original, ¿ah? Es original. Muchos muros han sido rotos, quebrados durante la colonia virreinato. Inclusive los españoles hacen segundo nivel, segundo piso. Por eso metieron maderas en los buracos huecos para soportar segundo nivel. Había segundo nivel. Venga, chicos. Uma curiosidade muito interessante é que esse templo também funcionava como um grande observatório astronômico. Os incas utilizavam os movimentos do Sol para marcar as estações do ano e organizar a agricultura. O calendário deles era baseado principalmente no ciclo solar, e uma das datas mais importantes era o dia 21 de junho, quando ocorre o solstício de inverno no hemisfério sul. Para os incas, esse dia marcava o início de um novo ciclo e era celebrado como o Ano Novo Inca. Até hoje, todos os anos, milhares de pessoas participam da cerimônia da Festa do Sol, realizada em Cusco para homenagear essa tradição milenar. Isso mostra como astronomia, religião e agricultura estavam totalmente conectadas na cultura inca. E aqui no Jardim do Coricancha, dá para perceber como os incas tinham uma conexão muito forte com a natureza, o sol, os elementos. Tudo era pensado para representar o equilíbrio, espiritualidade e respeito pela vida. Estamos aqui no Coricancha, o templo mais importante do Império Inca. Este lugar é conhecido como Templo do Sol e antigamente era coberto por placas de ouro. Para os incas, aqui era o centro espiritual de Cusco. Estamos aqui no Museu Coricancha
é diferente. O Museu do Templo. Nós fomos no templo e agora estamos no museu. Depois de conhecer o templo, visitamos o museu para entender melhor a história por trás deste lugar tão importante para os incas. Aqui estão expostas peças encontradas da região de Cusco, que mostram que a história dos Andes é muito mais antiga do que o próprio Império Inca. Antes dos Incas, outras civilizações já habitavam essas montanhas e deixaram um legado impressionante. O museu também ajuda a entender como os Incas combinavam astronomia, religião e organização social. Para eles, o Sol, a Lua, as estrelas e os fenômenos da natureza faziam parte da vida cotidiana e influenciavam desde as cerimônias religiosas até o plantio e a colheita. Uma das coisas mais interessantes é perceber que muitas das técnicas de construção, arte e observação do céu apresentadas aqui foram desenvolvidas séculos antes da chegada dos europeus às Américas. Depois de ver as ruínas do lado de fora, visitar o museu faz com que a gente enxergue o Coricancha de uma forma completamente diferente. Muito interessante as cerâmicas aqui. Interessante essas... Não sei exatamente como nomear. Aqui está dizendo clavos de hierro. Seriam clavos de ferro, mas eu acho que é em relação a isso aqui. Ali, se reparar um pavão, tem uma flor. Não sei se é um peixe pendurado. Essa aqui também é um pavão menor. Aqui é uma roupa. E aqui é a cacá. Uma das peças que mais chama atenção no museu são os crânios alongados. Apesar de muita gente achar que isso acontecia naturalmente, na verdade era uma prática cultural realizada desde a infância. Os bebês tinham a cabeça envolvida com faixas ou pressionada entre tábuas de madeira para que o crânio crescesse em formato alongado. Já pensou que loucura? Esse costume era comum em várias culturas andinas e servia principalmente para demonstrar status social, identidade de grupo e padrões de beleza da época. E a gente falando mal do Botox. Outra área impressionante do museu é a das múmias. Diferente do que muita gente imagina, os povos andinos também preservavam seus mortos, mas de uma forma diferente dos egípcios. As duas múmias expostas aqui mostram como os corpos eram colocados em posição fetal, com os joelhos junto ao peito. Para os povos andinos, a morte não era vista como um fim, mas como uma passagem para outro estágio da existência. O clima frio e seco das montanhas ajudou na preservação desses corpos por centenas de anos, permitindo que hoje possamos observar detalhes incríveis sobre a aparência, os costumes e até a forma de vida dessas antigas civilizações. Dinheiro e demos azar. O cartão ficou preso. A caixa bugou e a casa tá tentando ali fazer uma Ó, vamos ver. Tá iniciando. Me dê, papai, me dê meu cartão de volta, papai, preciso de dinheiro. Amanhã nós temos passeio para fazer. Nós iríamos para Pisac.
Ó. Check. Going to sleep. Ele desligou. Mas ele podia cuspir o cartão de volta, né? Parece que não. Vou ter que mudar os planos. Amanhã não vamos mais para o check input signal. Going to sleep. Continuamos nossa aventura. Estamos saindo descemos do nosso camping. Estamos indo para Plaza de las Armas, passando por esse caminhozinho. Descemos de lá, bem bonitinho. Estamos procurando um lugar para tomar café. Hoje já é sexta-feira. Desayuno. Hoje já é sexta-feira. Passamos por alguns bocados, terminamos de consertar nosso motorhome, né? Tivemos várias manutenções, trocamos alguns encanamentos da cozinha, da privada, banheiro. Tivemos que sacar a privada. Calma, sem pressa, visita vários lugares. Por enquanto estamos só aproveitando aqui o caminho, que não deixa de ser já um turismo bem legal. Buenos dias, amigo! Esse caminho a gente está descendo lá do nosso camp, que é um Quintalala. E daí tem como vir pelas escadinhas, bem legal, já vê bastante comércio local. Tem restaurantes, bem legal mesmo. Vamos ver o que a gente encontra na Praça de las Armas. Bem tranquilo. Paz a pombinha, né? Até eu perturbar ela. E começamos um novo dia e vim ver se eu consigo recuperar o cartão. Vamos ver se eu dou sorte. Buenas, amigo. Meu cartão ficou travado ontem. No... Ventania 11, sigue por la grada, la mano derecha. Gracias. Ventania 11. E deu tudo certo, Tarka. Eles pediram para não usar mais o Banco de la Nación, ficou aviso aí para quem tem o Wise e for vir para cá. A mulher explicou que não funciona bem a comunicação e aí o caixa ele trava o cartão e é isso. Aí você tem que vir no banco e tentar recuperar. Como a gente tentou ontem de noite, tivemos que esperar até hoje, mas foi tranquilo. Tem que trazer o passaporte, eu não trouxe o passaporte, mandei um caô aqui, minhas coisas estavam no aeroporto, mas ela falou que tinha que ter o documento, então eu apresentei minha CNH digital, ela aceitou, foi de boa, me atenderam bem, super de boa. Agora tem que procurar outro banco para fazer esse saque, porque já vimos que não dá no Banco de la Nación. Esse é recomendado porque ele não tem taxa, mas aí você não paga a taxa, fica sem o dinheiro e sem o cartão. Então é isso, galera, deu certo, bora para a próxima.